Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta manhã de 17 de julho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Ciência e Justiça Social. E para isso convidamos nada mais, nada menos do que o professor universitário e presidente da GASMAR, Dr. Allan Kardec. Dr. Allan, em primeiro lugar, muito grato pela sua disponibilidade em conversar conosco e como é a sua primeira participação aqui no programa Direito no Ar. Tradicionalmente, nesse caso, a gente costuma fazer uma pergunta de caráter pessoal, né? Por que da escolha da carreira da docência superior e como que o senhor acabou indo trabalhar aí como diretor-presidente da GASMAR? Porque essas respostas a essas perguntas certamente inspirarão alguns dos nossos teleouvintes. Muito bem. O que me inspirou, na verdade, para ir, bom dia, né? Desculpa a pressa em responder a pergunta. O que me inspirou a ir para a academia foi justamente a ciência, a descoberta, o olhar interno, que eu acho que tu conheces bem, de você se autodescobrir. Você só se autodescobre com conhecimento, conversando e vivendo a vida, e eu acredito muito, da vida acadêmica. E aqui na GASMAR, o convite partiu do governador Carlos Brandão, e nós já vínhamos trabalhando, né, há 10 anos, de 2008 a 2012, eu fui diretor da Agência Nacional do Petróleo. Então, tenho um pouco de experiência nessa área de gás, na área de petróleo, e acredito que tenha sido essa razão que eu possa e esteja dando essa contribuição agora na GASMAR. Perfeito. Bom, doutor Allan, antes da gente entrar no tema da nossa conversa de hoje, que é essa relação entre ciência e justiça social, bora falar um pouquinho mais sobre a GASMAR, inclusive porque eu sei que a gente tem novidades importantes aí a caminho da população maranhense. GASMAR, gás natural. Explique para os nossos teleouvintes, por favor, o que seria exatamente a GASMAR? A GASMAR, você pode tomar como exemplo o setor de combustível, de gasolina. Você tem a produtora, você tem a refinaria, você tem a distribuidora e o posto de combustível onde você abastece. No caso do gás, é um pouco mais simples ainda. Você tem uma produtora, né, que tira o gás do solo e tem as distribuidoras que somos nós. Então, a GASMAR é uma distribuidora de combustível, no caso, especificamente de gás. Então, nós, legalmente, somos constituídos para trabalhar só com gás natural no Maranhão. Esse gás natural, ele pode ser usado tanto para o cozimento, né, de alimentos, em substituição ali ao botijão de gás tradicional que todos conhecemos, e também para veículos, não é isso, doutor Allan? Sim, sim. Em tese, sim, entendeu? Porque o gás de cozinha, né, quando você extrai o petróleo, você tem vários derivados de petróleo. Tem a gasolina, tem o diesel, o plástico, o asfalto, e tem um gás, que é esse gás de cozinha que vem no botijão. O nosso gás aqui, embora a molécula, né, seja muito similar uma à outra, o gás vem do solo diretamente, esse gás que nós trabalhamos. Então, são aspectos diferentes. Nós somos separados. Inclusive, por exemplo, a GASMAR não pode vender gás de cozinha. Ah, entendi. Então, não vai acontecer aqui o que já acontece, por exemplo, não sei se ainda acontece, mas acontecia lá no Rio de Janeiro, da gente ter aquele gás encanado em casa para usar, ao invés de usar o botijão de gás?
Não, a resposta é positiva. A gente pode ter, sim, o gás encanado, da forma que você está falando, que é você ser conectado via gasoduto, mas o abastecimento seria diretamente para Gasmar, em vez de você comprar a partir de é uma coisa técnica, assim, mas o gás, basicamente, você pode usar, sim, para gás de cozinha. Então, o que nós estamos, inclusive, projetando é isso, que no futuro a gente use esse gás para distribuir na cidade, para abastecer as padarias, os shoppings, os hospitais. Então, substituir esse gás agora, que é o famoso gás de cozinha, que é bem mais caro do que esse nosso gás que vem do solo, obviamente, né? O gás que a gente produz aqui, a orientação do governador, inclusive, é essa, no sentido de industrializar o Maranhão com o nosso gás. Mas nesse primeiro momento, então, ele seria usado, a princípio, só para veículos. Essa é a proposta, não? Não. Seria para a indústria, né, e para veículos. Qual indústria? A gente já fez um contato aqui com a Vale, então nós vamos abastecer a Vale, né? A Vale ela vai trocar nessa mudança de matriz energética, né? O mundo está mudando para energias um pouco mais limpas. Então, por exemplo, hoje eles usam óleo combustível e querem mudar para gás, que é mais limpo. Por que é mais limpo? Porque enquanto o óleo combustível gera basicamente dióxido de carbono, que é o famoso CO2, o gás carbônico, o gás, o produto principal dele é o monóxido de carbono. Portanto, ele é um pouco mais limpo. A própria União Europeia reconheceu ano passado o gás natural como uma energia renovável. Perfeito. Bom, agora, levando um pouquinho para o campo econômico e político, me parece muito importante esse trabalho da Gasmar nesse sentido, né, de fomentar aqui a nossa economia local, diminuindo custos dessas indústrias que são importantes aqui para o Estado, também para os consumidores aí nos veículos, mas e como é que fica aquela colocação dos defensores de um Estado mínimo, de que isso não seria a atividade fim do Estado, isso daí devia estar nas mãos da iniciativa privada? O senhor deve receber esse tipo de colocação de vez em quando, não? Sim, eu recebo bastante e, obviamente, a nossa resposta é que a energia é um bem do Estado, de qualquer Estado, seja brasileiro, americano, etc. O bem do Estado, você tem que ser soberano em relação à energia, né? E para você desenvolver, você em São Paulo, por exemplo, você tem uma empresa que é privada, mas eles têm 100 anos de trabalhar com gás. No Maranhão, a gente mal está começando a indústria. Quem tem que fomentar isso, quem tem que fazer isso, obviamente, é o Estado, né? A iniciativa privada não tem nem formas de organizar isso da forma que nós vamos organizar. Talvez daqui a uns 50 anos a gente possa chegar nesse nível, talvez, aí de São Paulo. Mas, por enquanto, a nossa opinião é que quem tem que fomentar, quem tem que organizar e estruturar para que chegue principalmente no pobre, para que chegue nos desiguais. Porque, de outra forma, né, logicamente, a gente já tem um histórico de que a iniciativa privada é natural isso, procure o lucro, e o lucro ele vai estar em quem tem dinheiro, quem tem recurso. O Estado brasileiro é ele que tem que fazer o contrário. Ele tem que chegar em quem ainda não tem energia. E essa é a orientação que nós recebemos do governador para fomentar essa indústria maranhense. Bom, perfeito. Eu acho que aí, então, nessa sua última resposta, está o gancho para que a gente comece a tratar, então, do tema que foi proposto para hoje, que é justamente esse link entre ciência e justiça social. Como que uma pode afetar a outra, tanto positiva como negativamente? Como é que o senhor vê essa questão, doutor Alain? O Brasil, né, o planeta inteiro, ele tem uma distorção. Eu acho que acaba acontecendo, nós que somos da classe média, e aí isso é muito humano, a gente priorizar as nossas necessidades.
mas num mundo extraordinariamente desigual como o nosso, a gente pensando como professores que nós somos, holisticamente, pensando grande, a gente tem que reconhecer que hoje, por exemplo, em torno de 700 milhões de pessoas ou 1 bilhão de pessoas não tem, como diz o presidente Lula, as 3 refeições por dia. E aqui no Brasil, nós temos um extrato social grande de pessoas que ainda passam fome. E quem pode resolver isso, quem pode trabalhar isso, quem pode dar, né, o quadro do que pode acontecer no futuro, nós acreditamos que seja a ciência, seja a educação. Eu particularmente acredito que a solução, talvez para 99% dos nossos problemas, não só, claro, a fome, mas as desigualdades de um modo geral, a ignorância no sentido da falta de conhecimento, que gera uma série de outros problemas, inclusive violência, enfim, passa necessariamente pela educação. Mas, por outro lado, não parece um tanto utópico, doutor Alain, a gente conseguir levar a educação a toda a população? Veja bem, eu estou fazendo aqui o papel de provocador mesmo, como entrevistador. Essa é a grande luta da humanidade, né? A grande luta, seja na Ásia, no Extremo Oriente, ou seja na Grécia Antiga, seja onde for, é muito complicado, é muito difícil vocês não deixar de estratificar, né? De falar da educação como esse espaço difícil, mas ela é a grande desestabilizadora da história. A educação é que muda o destino das pessoas, que muda definitivamente, que revoluciona a vida das pessoas. Então, é importante que ela esteja, mas que caminhe junto. Né? Uma educação sem desenvolvimento, uma educação sem, nesse caso nosso aqui específico, sem energia, ela é infrutífera, porque você educa, você consegue, aí tem vários programas que o presidente Lula fez nos governos passados, mas você não encontra os empregos, que é o que nós temos sofrido esses últimos anos no Brasil. Então, a educação ela tem esse viés revolucionário, né? Mas ela tem que caminhar, na nossa opinião, com o desenvolvimento. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Allan Kardec, ele que é professor universitário e é também hoje o diretor-presidente da Gasmar, Gás Natural aqui do Maranhão. Doutor Allan, ah, essa questão da educação, ela passa também pelo financiamento, né? Os recursos necessários para levar uma educação de qualidade a todos os níveis desde do ensino mais básico, lá, mais fundamental, até o ensino superior. Isso seria, talvez, um dos grandes impedimentos para que a gente pudesse levar a educação para todos os níveis? Eu acho que sim. A educação, ela, para chegar, né? O Brasil ele tem uma história com a educação muito conflitante, eu diria. Enquanto os outros países aqui, nossos vizinhos, eles criaram universidade ainda no século XIX, o Brasil veio ter a sua primeira universidade em 1900. Né? Nós temos a Universidade Federal do Maranhão, ela basicamente foi criada em 1966. Né? Então, é uma universidade que a gente não tem nem 100 anos ainda, é muito pouco. Acredito que a nossa história, por isso que eu chamo de história conflituosa com a educação. Né? Essa história do Brasil com a educação, ela é muito dura, muito grave, inclusive, se a gente se recordar bem, com parlamentares agredindo os professores recentemente, né? Com gente falando, olha, é isso aí, os professores e os traficantes são a mesma coisa, etc. Isso certo, mostra a degeneração social, o desconhecimento e a agressão que os professores são vítimas hoje. Ou seja, você sabe que eu morei no Japão, né? No Japão, o professor é mais respeitado do que o imperador. O professor tem uma aura de respeito. E aqui nós somos um país em que nós temos parlamentares agredindo os professores.
Aí a gente passa pela questão política, não é? Necessariamente a gente vai precisar falar sobre isso. O grande, genial educador Paulo Freire, ele dizia que não há mais que se falar em ideologias, o que há são grupos de pessoas, algumas includentes, outras excludentes. E aí, quando a gente tem a ascensão ao poder de pessoas que acreditam nessa postura excludente, a educação acaba ficando de lado. É isso mesmo, doutora Alain? Sim, eu acredito que sim. O Brasil ele sofre com diversos aspectos em relação ao ataque à educação, porque nós, inclusive, não temos uma educação cidadã, né? Nós temos uma educação tecnocrática. Basicamente, a valorização né? O que o governo valoriza são os números. Eu formei tantos professores, tantos doutores, etc. Mas nós não fomentamos a formação do cidadão, né? O cidadão, eu estou falando do cidadão integral, né? Aquele cidadão que não só aprende português e matemática, mas aquilo que Paulo Freire fala, que também aprende a amar, né? E sem conjugar o verbo amar, não tem como conjugar o verbo educar. E curioso, né, doutora Alain, é que justamente esse político que pertence a esse grupo que pensa dessa forma, que comparou os professores a traficantes, esse pessoal, eles defendem que os nossos professores, especialmente no ensino superior, eles acabam sendo aparelhos ideológicos para formar cidadãos que pensam diferente daquilo que eles pensam e tal. Quer dizer, vai exatamente ao contrário do que o senhor está falando, né? Que não há essa preocupação em formar cidadãos, e sim simplesmente difundir conhecimento técnico, mas sem preocupar com a formação humana. É, então, como é que eles conseguem fundamentar esse discurso de que nós, professores, temos aí um viés ideológico? Olha, eu acredito que isso tenha muito a ver com a formação do Brasil, né? Nós, enquanto nação, nós, inclusive lá naquela bandeira, a gente tem ordem e progresso, que é uma agenda positivista, que ela luta com o humanismo, com o nosso humanismo, né? O humanismo é que recupera o homem. O humanismo é que dá, claro, aquilo que se chama humanidade a nós todos. Então, é uma relação conflituosa com a própria história do Brasil, eu acredito. A história do Brasil é a história do tecnicismo, na parte educacional, infelizmente. Essa é a minha constatação e minha opinião. E faz todo sentido. Eu penso aqui, por exemplo, é, eu recentemente vi uma enfermeira, num curso de mestrado sobre gestão de saúde, e ela dizia que uma das coisas que mais a espantava era ela perceber que em alguns hospitais há um treinamento para a humanização dos médicos. Quer dizer, humanizar qualquer pessoa já parece estranho. Um médico, então, se torna mais estranho ainda. O que o senhor pensa sobre isso? Na verdade, depois que eu voltei da minha pós-graduação, né, eu voltei no ano 2000, mais ou menos, eu percebi isso com meus próprios alunos, né, de você, que são da engenharia, e me preocupava a forma não humana, a forma não coletiva de trabalhar. Era uma forma altamente centralizadora e individualista. Então, desconstruir isso aí é uma tarefa também nossa. Então, nós estamos, da mesma forma, humanizando o Brasil, os nossos alunos, os nossos estudantes. Mas isso precisa, na minha opinião, de uma visão estratégica de governo, de Estado, no sentido de dar essa garantia de que tenhamos uma educação que eu chamo de educação integral. E, mais uma vez, voltando para a questão política, doutor Allan Kardec, a ciência, se for mal utilizada, ela pode acabar prejudicando a população. Acho que tivemos um exemplo
muito recente disso, durante a pandemia do Covid-19, em que o ex-presidente da República, de forma muito clara, era contrário ao uso da vacina e criou uma série de obstáculos quanto à aquisição e aplicação das vacinas, e que isso tem reflexos até hoje, né? O número de pessoas hoje que desacredita da vacina e, em consequência, o número de doenças que já estavam praticamente erradicadas e que voltaram porque as pessoas deixaram de vacinar as suas crianças e tal. O senhor consideraria esse um grande exemplo desse contraponto entre a ciência e a justiça social? Eu acredito que é o contraponto entre a ciência e o fascismo, né? A ciência e a ignorância. E essa foi uma das maiores agressões que o povo brasileiro sofreu nas últimas décadas. Nós, né, eu até hoje fico estupefato, chocado pelo fato de nós não termos, não só não ter o direito, é ser impedido de, né? Isso aí cai no mesmo exemplo que nós falamos há pouco, que é justamente de você agredir os professores, né? Agredir os professores, agredir as pessoas, você não ter base científica nenhuma para fazer X ou Y afirmações, mas, no entanto, é a política da terra plana, né? Infelizmente, que acontece hoje. E aí o senhor tocou em outro ponto bastante interessante, né? Como é que pode ter alguém que ainda imagina ou sequer concebe a possibilidade, por exemplo, da Terra ser plana, né? Como é que se justifica isso, doutor Alan? Esse terraplanismo, né? Ele se repete em várias áreas da política brasileira, né? Uma vez que você abraça esse fato, né? Você abraça a ignorância como eixo central e a negação do mundo dentro dessa orientação, você descamba para, de fato, matar pessoas. E é isso que eu acredito que tem acontecido nesses últimos anos. O senhor acredita que esse tipo de discurso contra a ciência, contra a vacina, terraplanismo, essas coisas que são completamente absurdas, inconcebíveis, isso seria proposital? Ou seja, as pessoas que têm esse tipo de postura, elas sabem que estão falando e propagando uma grande bobagem, mas estão fazendo isso propositadamente, com intenções muito mais escusas até do que o próprio discurso? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Com certeza, os criadores sabem exatamente o que estão fazendo. Tanto que, em geral, essa gente é contra qualquer projeto de tolhê-los no combate à fake news. Eu não tenho dúvida, né? Porque quem trabalha com a verdade, quem caminha com a verdade, não tem medo não teme nenhum problema com a ciência, principalmente que a ciência trabalha com a verdade. Muito bem. Estamos conversando com o doutor Allan Kardec, presidente da GASMAR aqui no Maranhão, professor universitário bastante conhecido, com muitas obras, inclusive, e com uma grande contribuição para a ciência, e por isso está falando sobre o tema ciência e justiça social. Bom, voltando aí à questão da justiça social, além da educação, que outros caminhos a gente deve trilhar, doutor Alan, para conseguir resolver, ou pelo menos minimizar esses problemas graves que a gente tem no Brasil de tanta desigualdade social? Olha, e por isso nós estamos aqui na GASMAR. Nós temos, né, a convicção que nós precisamos de energia. E nós temos muita energia no Maranhão, que é gás, né? Nós temos um campo de gás imenso, uma bacia, que chama Bacia do Parnaíba, e temos também, por exemplo, energia eólica, né? Então, nós temos a possibilidade de ter energia eólica. Para tirar os nossos irmãos maranhenses, da pré-história, alguns estão na pré-história, ou seja, não chegou nem no nível civilizatório, você precisa basicamente de energia, não é só de educação.
você precisa de energia. E aqui a gente tem energia. A orientação do governador é clara, no sentido de a gente aproveitar aquilo que nós temos para gerar possibilidade para justamente combater a desigualdade. Com esses campos gigantes que nós temos aqui de energia, não só gás, mas provavelmente petróleo no mar, né, no oceano, em frente ao Maranhão, no litoral do Maranhão, você dá a possibilidade de finalmente, esse nível civilizatório que eu chamo, é de entrar no século XIX, que quando aconteceu a primeira Revolução Industrial. Nós precisamos trazer essa Revolução Industrial para que ela aconteça aqui e ela faça aquilo que aconteceu no resto do mundo inteiro, combater a desigualdade. Hoje você encontra a Europa, por exemplo, no nível de equanimidade, né, entre os cidadãos, justamente porque há 200 anos eles iniciaram, há menos que 200 anos, iniciaram a revolução, aquela que nós chamamos de revolução industrial. Ela tem que acontecer aqui no Maranhão, e isso, obviamente, concomitante com a educação. Perfeito. Bom, doutor Alain, voltando aí a essa questão do gás, a bacia do Parnaíba que o senhor mencionou, ela está toda concentrada só aqui no nosso estado ou também no vizinho estado do Piauí? Já se tem dimensão disso, não? Sim, nós temos a bacia do Parnaíba, eu diria que né, o melhor símbolo é esse, é um círculo em que dentro você tem um triângulo. O triângulo é o Maranhão e a bacia é um círculo. Então, obviamente, o Maranhão, por sorte, por processo histórico que seja, ele está dentro da bacia do Parnaíba. Óbvio que pega um pouco do nosso estado irmão Piauí, mas basicamente a bacia do Parnaíba, o Maranhão está dentro, e por isso tem muita possibilidade de explorar esse gás para que os maranhenses possamos consumi-los, né, na indústria, nas casas, nos veículos, em todos os locais. E esse gás, doutor Alain, que será explorado aí já está sendo, né, pela Gasmar, ele decorre, aí é uma pergunta realmente de leigo, né, e até como a proposta do programa é essa, esclarecer o direito e os temas correlatos para a nossa grande população que ouve o rádio, e esse gás, ele tem a mesma origem do petróleo, ou seja, fósseis, decomposição e tal, ou são coisas distintas? Sim, ele tem basicamente a mesma origem do petróleo, mais precisamente os estudiosos, os geólogos estimam que ele deve ter surgido em torno de 150 milhões de anos, né? Quando basicamente é engraçado essa era geológica, é porque o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico ele era cruzado aqui, que era um grande rio Amazonas. E aí o rio, né? Aquele rio seca, as florestas são derrubadas e são submetidas a grande pressão e temperatura, gerando, então, a partir das florestas, hidrocarbonetos, que são gás e petróleo. A origem é a mesma, mas pode gerar petróleo, pode gerar gás, pode gerar esses dois tipos de combustíveis. A diferença, como o senhor colocou lá no início da nossa conversa aqui no programa Direito no Ar de hoje, é a questão da energia ser limpa ou não, né? O petróleo tem uma série de consequências, o gás nem tanto, é isso? Exatamente. O petróleo, ele, né, você está falando, por exemplo, vamos pegar o óleo combustível. O óleo combustível e o gás, o nosso gás. O nosso gás ele é mais limpo por conta da composição química. O óleo combustível, basicamente, ele produz CO2, né, gás carbônico, enquanto o gás é monóxido de carbono, que é uma molécula mais simples que é reconhecida pela União Europeia como combustível limpo, renovável. Sim, esse é o ponto que eu gostaria de tratar agora com o senhor. O petróleo tem um momento que você, de tanto extraído, ele acaba, né? Ele seca ali, aquele pulso, Sim, né? Aquela produção. O gás não, é isso? o gás é a mesma coisa. O gás é a mesma coisa. Os dois têm uma limitação, inclusive porque o que está acontecendo hoje no Brasil, a gente basicamente está produzindo petróleo no pré-sal, ali na costa do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
Nós estamos produzindo, a grande produção do Brasil ali, mas já está previsto que essa produção deve cair. Por quê? Porque os campos se esgotaram. Não tem mais petróleo, não terá mais daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos a produção do Brasil começa a cair. Ou seja, se o Brasil não vier para cá, que a grande fronteira exploratória do planeta é aqui, que é aquilo que nós chamamos de margem equatorial, se ele não vier para cá, o Brasil vai voltar a ser dependente do petróleo alheio, né? Nós somos autossuficientes hoje, mas daqui a 10 anos a gente começa a descer a escada no sentido de não sermos mais autossuficientes em petróleo. E essa é o grande debate, a grande discussão nacional, mesmo porque você fazendo aqui, né, você fazendo aqui na margem equatorial, você combate, esse é o objetivo, você combate a desigualdade porque aumenta naturalmente o PIB. Mas aí essa decisão, mais uma vez, de cunho político, econômico, né, ela deve contrariar vários interesses, porque aí a gente teria que deslocar também, não é, o polo econômico para cá, para cima, né? E não mais lá embaixo. Na verdade, a gente enfrenta interesses extraordinários, né? Que, obviamente, ali eu acho que não afeta tanto o Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai continuar produzindo. O que nós temos é um debate geopolítico. Nós temos um debate das grandes potências estrangeiras que impedem e não querem que a gente explore e que a gente compre de lá. Isso é mais ou menos óbvio, isso é cristalino, né? As empresas estrangeiras que estão explorando aqui, por exemplo, na Guiana, no Suriname, basicamente são canadense, americana e europeia. Não tem africana, não tem nós, na América do Sul, e não tem nenhuma asiática. Então, basicamente, aquilo é o que eu estou dizendo. A gente está repetindo a história do colonialismo de 500 anos. E esse é o neocolonialismo. Esse neocolonialismo que o presidente Lula chamou. Isso aqui é o neocolonialismo. Estão querendo manter a gente sob a égide. E aí utiliza-se de vários argumentos no sentido de manter o Brasil colônia. O Suriname colônia, a Venezuela colônia, todo mundo colônia, com um discurso que vai se adequando de acordo com os séculos. Nós vamos e somos e estamos combatendo isso. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Allan Kardec, professor universitário e diretor-presidente da Gasmar, responsável aqui pela exploração de gás natural no estado do Maranhão. A Gasmar, doutor Allan, a natureza jurídica dela, ela é uma autarquia, ela é uma empresa pública, qual é a configuração dela? Ela é uma estatal, né? Ela é uma estatal em que é um modelo similar ao da Petrobras, em que você tem sócio, nós temos um sócio privado, mas nós somos uma estatal em que nós temos, a orientação é do Estado brasileiro, né? Tanto como é na Petrobras, é bem similar. Entendi. Bom, o senhor falou que as bacias de petróleo ali da região sudeste do país, dentro de 10 anos, mais ou menos, elas devem ter aí uma queda de produção. Qual é a perspectiva dessa bacia do Parnaíba aqui? A gente vai ter gás por quantos anos? Ou não há essa previsão? Olha, dependendo da forma que a gente explorar, né, a forma e a tecnologia que a gente explorar, a gente pode fazer aquilo que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos deixaram de ser importadores para ser exportadores utilizando novas tecnologias. A gente explorando isso aí, a gente, assim, metaforicamente, eu diria que a gente tem gás para 100 anos, que é o que a Argentina está fazendo, o Canadá está fazendo, os próprios Estados Unidos estão fazendo, é justamente isso. Nós vamos ter muito gás e gás para um período de tempo muito longo, que inclusive a gente pode começar a exportar. Hoje, nós somos importadores de combustíveis. No fundo, o Porto do Itaquê é provavelmente hoje, se eu não me engano, o maior importador de gasolina e diesel do Brasil. Isso a gente tem que lutar contra, porque a gente, em vez de importar, a gente deveria estar produzindo e exportando. Essa é a orientação que nós recebemos do governador, né? Nós temos uma indústria de gás, a gente pode ter uma indústria de petróleo aqui, por que não explorar? Por que não ter essa indústria aqui, já que nós temos aqui no nosso quintal um barrilzão de petróleo, digamos assim, metaforicamente?
Então, doutora Alain, aquilo que a gente sempre ouviu falar desde criança, né, que o Maranhão é muito rico e que a gente imaginava que era somente considerando a produção agrícola, o potencial, né, de exploração agrícola do estado. Na realidade, a gente está sentado aí em duas minas de ouro, entre aspas, muito maiores até do que a exploração agrícola, ou são coisas completamente paralelas, distintas? Não, não. Nós temos a produção agrícola, obviamente, ela está crescendo no Brasil inteiro. O PIB do Brasil, em primeiro lugar, vem do agronegócio, mas o segundo é o petróleo, né? O PIB do Brasil é isso. A gente não pode esquecer isso. E a gente está assentado, sim, no barril, em aquilo que tu falaste muito bem, mas eu só faria um adendo. É ouro, mas é um ouro negro. E nós temos muito. A possibilidade de ter aqui é gigantesca. A gente tem que explorar essa possibilidade com muita força. Essa é a minha opinião. E muito mais, obviamente, que o agronegócio. Né? A energia ela é bilionária. Né? Para você ter uma ideia, quando você tem uma plataforma de petróleo, que é um navio em alto mar, ele custa a cada 24 horas $1 milhão. Só para tu teres uma ideia de que proporção nós estamos falando. Nós estamos falando de uma oportunidade que em 500 anos nós não tivemos. E por isso que o enfrentamento está sendo tão grande, tão gigante, para nos impedir que a gente possa fazer essa exploração. Nós estamos resistindo, nós resistiremos, nós trabalharemos contra, né, essa agenda que é basicamente estrangeira, de obediência aos ditames, né, principalmente dos ecos que nós escutamos da Europa ou dos Estados Unidos. E o senhor, então, é que tem essa duríssima missão, né, de ser o nosso guerreiro aí, o nosso representante do estado do Maranhão para enfrentar todos esses conglomerados econômicos mundiais, todas essas propostas políticas excludentes do estado do Maranhão, dessa possibilidade de explorar gás, petróleo. Imagino que não seja uma tarefa fácil, né? A grande vantagem, a gente falou muito sobre isso, sobre fake news, etc., é que nós estamos ancorados na ciência. Nós não estamos mentindo, nós não estamos inventando. Quem está mentindo e inventando são eles, os nossos adversários, né? Que distorcem, que enviesam. E esse, sim, nós vamos continuar combatendo. Por quê? Porque o que se está propagando em geral são meias-verdades, né? E essas meias-verdades são terríveis, principalmente porque no mundo de mudança climática, né, você precisa também, né, você tá fazendo mudança climática, está acontecendo a mudança climática, sim, mas a desigualdade, o presidente Lula falou isso no encontro em Paris. Ele disse, não adianta a gente falando aqui, não é possível que aqui, tendo França, tendo Alemanha, tendo Inglaterra, todos esses grandes países do mundo, você não fale de desigualdade. Não se pode caminhar, a humanidade não pode caminhar sozinha, só no sentido de uma única pauta. Porque, como ele próprio falou, o presidente disse, aí a gente vai ter um mundo com um clima muito bom, mas a gente continua passando fome. Isso nós não vamos aceitar, obviamente. Aí, mais uma vez, agora eu vou fazer aquele papel provocativo do entrevistador. É, essa questão da mudança climática, o aquecimento global e todas as consequências disso, elas não viriam exatamente da industrialização, que acaba sendo aquilo que se defende para que haja uma igualdade econômica e social? Pois é, essa é a grande contradição, porque aqueles países que nos exigem que a gente se adeque, eles estão há 200 anos, e a gente já falou disso desde a Revolução Industrial, fazendo isso, né? Poluindo o planeta e criando mais desigualdade, né? A história do planeta é a história da desigualdade, a história do colonialismo. Isso não se pode fazer uma discussão, porque senão ela se torna desigual também, né? Porque você pauta uma única discussão e não pauta o outro lado. Nós não somos um país equânime, nós somos claramente um país desigual. E isso tem que ser combatido. E muita gente passando fome, inclusive.
Perfeito. Bom, com relação a essa questão da fome, claro, para corrigir qualquer problema, às vezes a gente precisa adotar medidas imediatas, ainda que paliativas, e, claro, resolver o problema também a médio e longo prazo, para que não haja necessidade dessas medidas paliativas. Mas uma das medidas tomadas aqui no estado do Maranhão, falando de forma bem específica, foi o aumento da rede de segurança alimentar, não é, doutor Alan? Com a criação dos restaurantes populares e tal. De alguma forma, isso minimiza esse problema, não? Nós temos, inclusive, foi bom tu puxares esse assunto, porque o que nós vemos por iniciativa dessa, de restaurante popular do governador Carlos Brandão, ou então do Bolsa Família, que foi uma iniciativa do presidente Lula lá atrás, nós temos hoje um artigo que saiu no dia 31 de maio, na maior revista científica do planeta, chama Nature, né? Que se escreve Nature, né? Essa revista, um artigo foi escrito não por brasileiros, mas por pesquisador da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E o que ele aborda? Aborda a transferência de renda, porque restaurante popular, Bolsa Família, transferência de renda. E qual o ponto principal que é preocupante desse artigo? Ele diz, olha, transferência de renda evita mortes, principalmente de crianças e de mulheres, de populações, né, vulneráveis. Evita mortes. Se evita mortes, você não fazer, você causa mortes. Isso é um resultado por quê? Porque existe uma turma que faz um discurso, abre aspas, da meritocracia. Em vez de dar o pão, o peixe ensina a pescar. Não, senhor. É urgente acabar com a fome, é urgente acabar com a miséria e não deixar a gente morrendo de fome. E isso, né, essa iniciativa, esse trabalho científico, ele demonstra justamente e enfrenta aquele discurso dos que chamam de meritocrático. Não pode, não sei o quê. Meu amigo, a situação é de emergência e precisa fazer essa iniciativa como essa do restaurante popular do governador Carlos Brandão. Essa questão da meritocracia me faz lembrar uma alegoria muito interessante que eu vi uma vez, que acho que talvez o doutor Alan também já tenha visto, que para que haja uma seletividade por conta da meritocracia, é preciso que todos estivessem no mesmo nível, no mesmo patamar, né? E aí, claro, quem se esforçasse mais, quem quisesse mais, mereceria mais. Mas não é o que acontece, né? E aí a alegoria era o seguinte: um professor, um colega nosso, em sala de aula, ele disse, olha, eu vou demonstrar como é que funciona a tal da meritocracia aqui no Brasil. Cada um de vocês vai arrancar uma folha de caderno, vai amassar e vai tentar atingir o cesto de lixo aqui da sala de aula. Quem conseguir acertar vai ganhar um ponto a mais na nota. Quem não conseguir vai perder um ponto. E aí, imediatamente, o pessoal que estava do meio para trás disse, professor, mas vai ser muito mais difícil para a gente e tal, acertar o cesto. Quem está aí na frente, próximo do cesto, tem mais facilidade. Ele falou, pronto, é assim que funciona a meritocracia no Brasil. Você já conhecia essa alegoria, doutor Alan? Não, mas adorei, já registrei e vou copiar, vou começar a utilizá-la. Com certeza eu vou começar a utilizá-la, porque essa disfunção, né? O Brasil, como a gente iniciou nosso debate, relembrando essa disfuncionalidade educativa do Brasil. Um país que teve a sua primeira universidade criada há pouco mais de 100 anos, em 1922. É um absurdo, né? Eu fiquei até com vergonha uma vez, eu conversando com um amigo da Escócia, professor Marco Girolami. Eu disse, quanto tempo tem a tua universidade? Não, relativamente, não, ela é nova. Eu digo, nova, Marco? Só tem 100 anos. Aí eu disse, 100 anos, a minha tem 50. Eu disse, não, é porque a gente tem Oxford aqui que tem 1000 anos. Então, nós temos ainda uma disfuncionalidade educativa muito grande, mas a gente vai lutar contra ela com as nossas forças possíveis e impossíveis. Agora, para que essa luta se torne
menos difícil, né, doutor Alain, é preciso que a gente tenha momentos como esse, em que a ciência seja discutida e seja levada ao conhecimento da grande população, né, da maior parte da população, para que se perceba como que a vida das pessoas pode mudar a partir dessas discussões, não? Olha, é revolucionário. A educação, como eu afirmei anteriormente, é uma desestabilizadora da história, né? Sem a educação, a gente não consegue, né? Por exemplo, nós somos, por enquanto, professor, ainda aquilo que eu chamo de os improváveis. Nós chegamos aqui, mas nós tínhamos todas as probabilidades do mundo de não chegar. Nós somos improváveis e a gente tem que deixar que isso não aconteça mais. Trabalhar para que essa probabilidade de vencer, de lutar, de chegar onde nós chegamos, seja para nossos irmãos também brasileiros e maranhenses. E me permita acrescentar, somos improváveis também em termos de postura, né? Porque, infelizmente, o que a gente observa é que pessoas com a nossa idade ou caminhando para a nossa idade são extremamente conservadoras e contrárias a quase tudo isso que a gente discutiu aqui. A gente acaba sendo também um ponto fora da curva. Mas o que me preocupa, doutor Alain, e eu não sei se o senhor tem essa mesma preocupação, acho que até que sim, porque o senhor, durante a sua conversa, o senhor colocou esse aspecto em relação aos seus alunos de engenharia. É que a educação é transformadora, sim, é revolucionária, ela divide águas, mas para isso é preciso quase sempre, né, pelo menos historicamente a gente percebe isso, que os jovens, né, eles percebam essa necessidade e estejam por trás desses movimentos revolucionários. E eu tenho sentido isso, acredito que o amigo também. Os nossos jovens hoje, eles estão muito mais preocupados com outras coisas bem menos relevantes, eu diria até fúteis mesmo, do que com qualquer transformação do mundo em que vivem, da sociedade em que vivem. E isso lhe preocupa também? Me preocupa demais. Mesmo porque os outros países já partiram na frente, os países mais antigos. Mas aí eu gostaria de lembrar, eu acho que tu conheces bem, que é o filósofo polonês Bauman. Ele fala que a gente vive nesse mundo líquido, né? Um mundo superficial. A gente vive pelas ondas, né? Pensando na onda do mar, em vez de nos aprofundarmos em nós mesmos. É justamente esse sentido de o professor fazer, né? Despertar a pessoa para que ela entenda a coletividade, né? Tu estava falando ainda agora sobre o fato de o jovem ser superficial. Não, é egoísta também. Nós temos uma sociedade extraordinariamente individualista. Os nossos esportes são todos, os nossos ídolos são individuais, são individualistas. Você não encontra em outros países mais antigos esses, né, esses nossos ídolos que a gente aplaude, infelizmente, e que são exemplos terríveis de individualismo. Nós não temos uma educação coletiva, uma educação de coletividade. Isso o Brasil vai ter que revisar essa postura dele positivista, que é o que eu falei. Precisamos de humanidade, precisamos de mais gente, de mais pessoas, precisamos de sensibilidade. E isso também se aprende na escola, ao contrário do que se dizem por aí. Não, tem que aprender na família. Não. O Estado brasileiro ele é obrigado e responsável em ensinar ética e cidadania. Perfeito. Estamos chegando na parte final da nossa conversa, doutor Allan Kardec, presidente da Geismar. O senhor gostaria de destacar algumas das suas obras que tenham correlação com esses assuntos que nós conversamos, que as pessoas tenham a curiosidade de buscá-las e de lê-las? Olha, nós temos ultimamente preferido escrever artigos, né? Nós temos feito muitos artigos. Eu estou fazendo muito esforço no sentido de ter artigos, principalmente no portal Imirante. Eu tenho uma coluna no portal Imirante. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho pode ir lá diretamente acessar, a ver a coluna do Kardec.
né, que eu muito humildemente recomendo para quem quisesse conhecer um pouco mais. Perfeito. Doutor Allan Kardec, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar conosco. Como a gente percebeu aí pela conversa, o senhor tem lutas quixotescas aí para enfrentar e isso deve fazer parte da sua agenda diária, mas conseguiu encontrar um espaço para conversar conosco, muito importante, a gente agradece muito por isso. E agora pedimos que o senhor faça, então, as suas considerações finais. Eu tenho tudo a agradecer. Na verdade, o privilégio é meu de ter esse espaço de fala, né? Essa luta, o Brasil enfrenta lutas de narrativas terríveis, né? Uma narrativa fascista, que agride a dignidade do povo brasileiro, mas dentro da própria narrativa nossa, do campo mais progressista, há, de certa forma, esse debate geopolítico, debate internacional que a gente quer trazer para cá. Há interesses externos, né, que conflitam com aqueles nossos, e eu acredito que aqui, esse espaço, e sou muito agradecido, né? Nós agradecemos, a Gasmar agradece por essa oportunidade de esclarecer alguns pontos ainda da nossa agenda de energia no Maranhão. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com o presidente da Gasmar, o professor universitário Dr. Allan Kardec, falando sobre ciência e justiça social. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.